Amém. Vamos iniciar hoje mais um culto em nosso lar. Estamos aqui na página da igreja Deus é Amor aqui da congregação bairro Mapim, Várzea Grande. Também estaremos online no meu perfil pessoal, Fábio Ribeiro, e também ali no perfil da minha esposa Vanessa. Os irmãos que se sentirem prazer, em que seus amigos ouçam este culto no lar, para que nós prestamos um culto ao Senhor, eu peço que você compartilhe esta publicação. Nós já vamos iniciar, a pregação do Senhor. Desde agora, já tem uma irmã nos saudando com a paz do Senhor, a irmã Tânia Regina Figueiredo, dizendo: a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmã Tânia, fique conosco. Nós vamos pregar a palavra do Senhor, vamos oferecer 1 hora de culto, 1 hora, agora das 7 às 8, e vamos adorar a Deus, orar ao Senhor, buscar a presença dEle, que eu creio que Deus vai falar profundamente. Eu vou fazer 1 minuto de oração, enquanto os irmãos estão aí entrando online e estão compartilhando. Estarei fazendo a nossa primeira oração. Após essa oração nós estaremos já entrando na palavra do Senhor, porque o Senhor tem muito a falar conosco aqui nesta noite. Desliga tudo aquilo que venha impedir de você prestar um culto ao Senhor. E agora liga o teu pensamento diante de Deus, liga o teu pensamento diante do trono do Senhor, e Ele vai garantir a grande vitória, a grande bênção para a tua vida. Vai compartilhando, vai enviando os vossos pedidos de oração, que nós estaremos orando pelos pedidos de oração, e o Senhor vai estar fazendo grandes maravilhas, grandes sinais aqui, através dessa transmissão, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu apresento nas Tuas mãos este culto no lar. Eu apresento, Senhor, nas Tuas mãos a vida das pessoas que já estão online, daqueles, ó Deus, que vão entrar ainda para cultuar ao Senhor de coração. Sabemos, ó Deus, que devemos sempre prestar cultos a Ti para estarmos espiritualmente fortificados, vivos. É isso, Pai, que nós vamos fazer neste momento. Iremos oferecer 1 hora do nosso dia, 1 hora do nosso tempo, para ouvir a Tua palavra, para que as pessoas sejam tocadas pela Tua palavra. Eu apresento, Senhor, nas Tuas mãos todos os pedidos de oração que aqui serão feitas. Eu apresento, Senhor, nas Tuas mãos a vida de cada pessoa, a vida de cada irmão, de cada irmã. Eu creio, Senhor, que a Tua graça, eu creio, Senhor, que a Tua vitória vai ser derramada nessa transmissão. Não importa, Senhor, quantas pessoas estão ouvindo, mas aquelas que estiverem ouvidas serão tocadas de uma maneira poderosa, serão tocadas de uma maneira gloriosa. O Teu poder vai se aperfeiçoar neste lar, neste culto. Eu apresento cada casa, eu apresento cada família, eu apresento, Senhor, já desde o início essas 5 pessoas, a família dessas pessoas, Pai, visita agora, faça a grande obra acontecer. Deus, que a palavra do Senhor venha falar profundamente no coração dessas pessoas, que a palavra do Senhor venha falar profundamente aqueles que precisam de oração, Senhor. Eu apresento a vida deles, faça a grande obra acontecer, faça a grande obra acontecer para a glória do Teu nome. Amém, meus irmãos? Os irmãos já compartilhou a palavra. Deixa eu escrever aqui, meus irmãos, o tema, para que o povo que for entrando saiba, o tema da mensagem de hoje. O tema vai ser a perfeita criação de Deus. Aleluia. Culto no lar. Culto no lar. Aleluia. Meus irmãos, compartilha em nome de Jesus. Quem vai dar a recompensa para você vai ser Jesus Cristo, de você estar cultuando, oferecendo um culto a Ele. Deus, Ele vai te honrar.
Deus abençoa todos vocês que estão aí nos acompanhando. Não saia, não saia. Desliga um pouco a sua televisão. Desativa um pouco as notificações do seu WhatsApp. E faça uma coisa, faça uma boa ação. Compartilhe com seus amigos, para que eles ouçam a palavra, para que eles tenham o privilégio, e quem sabe hoje, eles não aceitam Jesus, eles aceitem a Jesus como seu Salvador. Vamos confiar no poder que vem do alto, vamos confiar no poder que vem de Jesus Cristo. Vocês que estão aí online, que já compartilhou, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos meditar agora aqui na palavra do Senhor. Vocês que trouxeram a palavra do Senhor, abram nesse momento no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro do Gênesis, aleluia, que é a criação. Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1 a seguir. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. Nos ajude, meus irmãos. Compartilhe em nome de Jesus. E o nome de Deus vai ser glorificado aqui nesta noite. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. A minha Bíblia já está aqui aberta para meditar nesta palavra. Olha o que diz a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa e luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão de céus, e foi a tarde e a manhã e o dia segundo. Disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu, num lugar, e apareça porção seca. E assim foi. E chamou Deus porção seca de terra, e ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Aleluia. Até aqui nós meditamos na palavra do Senhor. Peço que você feche seus olhos, compartilhe aí, e peça para Deus falar contigo nesta palavra, nesta noite, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós lemos aqui, Senhor, a Tua palavra, que fala sobre a perfeita criação de Deus. Meu Deus, eu peço que o Senhor fale profundamente no coração de cada pessoa que está aí na casa dela, Pai, para ouvir esta mensagem. Que ela seja tocada de uma maneira gloriosa. Que ela seja tocada, Senhor, de uma maneira poderosa. Fala conosco, Senhor. Eu te peço isso com toda a fé, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Nós lemos aqui um versículo, ainda no começo da Bíblia Sagrada, ainda no livro do Gênesis, que já relata a perfeita criação de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que nós somos criatura, nós somos feitura de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. O Senhor Deus, Ele nos criou com um propósito. O Senhor Deus, Ele nos criou com um objetivo. O objetivo e o propósito é de que nós venhamos adorar a Deus, independente de todas as circunstâncias, independente de tudo que vai acontecer. E meus irmãos, Deus, Ele é sedento. Deus, Ele é sedento de ouvir a adoração da sua criatura. Deus é sedento de ouvir o seu povo louvar, glorificar, engrandecer o seu nome. Então, nesta noite, eu convido você a louvar a Deus, a engrandecer o nome de Deus, a glorificar o nome do Senhor.
temos que prestar esse culto. Deus, ele quer ver a adoração da nossa boca. Deus, ele quer ver a adoração das nossas mãos. Deus, ele quer nos contemplar, meus irmãos, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome. Deus abençoa todos os irmãos que estão aí nos ouvindo nesta noite. Vamos falar, meus irmãos, sobre a grandeza do nosso Deus. Vamos falar sobre a soberania desse Deus poderoso que nós servimos. O Deus, meus irmãos, que nós servimos, tudo que Ele fez com tanto amor. Tudo que Ele fez com tanto carinho. Através da palavra, somente da palavra de Deus. Deus, Ele soltava uma palavra e falava: haja luz, e houve luz. Haja terra, haja as águas. E assim foi, através de Deus ir falando, o Criador ir falando, a coisa acontecia, a coisa gerava, e foi dessa forma. Tudo foi criado através da voz de Deus. Deus falou: haja separação das trevas e da luz, haja separação da terra e das águas, e assim foi. E quando Deus viu as criações de suas mãos, Ele se agradou. Ele falou: que perfeita criação é essa? Que perfeita criação é essa? Houve separação da terra e do mar, houve separação da luz e das trevas, mostrando assim, meus irmãos, a perfeição de Deus nas suas criações, o poder de Deus nas suas criações. Também, meus irmãos, quando o Senhor Deus, Ele foi criando os seres viventes, os animais, cada um conforme a sua espécie. Depois, meus irmãos, a própria palavra fala que o Senhor Deus, Ele criou uma das suas mais perfeitas obras. A sua mais perfeita obra. Qual foi a mais perfeita obra de Deus? Você pode estar perguntando para mim. Qual foi a maior, a mais perfeita criação de Deus? Eu te digo nesse momento, a mais perfeita criação de Deus foi o homem e a mulher. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E nisso, meus irmãos, na criação do homem e da mulher, Deus, Ele não usou a sua voz. Deus, Ele não usou a sua voz. Sabe o que Ele fez, meus irmãos? Ele usou as suas mãos. Ele usou as suas mãos para fazer o homem e para fazer a mulher. A mais perfeita criação de Deus. Sou eu e é você. Na criação do homem, na criação da mulher, a palavra detalha, a palavra do Senhor chega a detalhar que Deus, Ele formou o homem do pó da terra. Primeiramente, era um simples barro. Aquele barro na formação do homem, que quando Deus falou, antes de formar, Ele falou: olha, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, Ele formou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, e depois que Ele formou o homem, Ele soprou no homem o fôlego de vida. Ele soprou no homem, Ele soprou na mulher o fôlego de vida. Quando, meus irmãos, foi soprado o fôlego de vida sobre o homem, sobre a mulher, aleluia, Deus, Ele viu que aquilo era bom. Deixa eu me corrigir aqui, meus irmãos. Quando Deus, Ele formou o homem, né? O homem, na verdade, Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E deu autoridade ao homem de dominar a terra, de dominar os animais, de dominar os seres viventes e também de cuidar da natureza. Deus, olhando a sua perfeita criação, Ele viu que ainda faltava alguma coisa. Ele falou: não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Eu farei para ele uma companheira, para que assim, aonde ele ande, aonde ele vá, aleluia, ele tem alguém para conversar. Deus fez Adão se adormecer. Adormecendo Adão, Ele tira da costela de Adão
e daquela parte, né, do membro do corpo de Adão, ele forma a mulher, uma companheira para andar lado a lado de Adão. Aí sim, meus irmãos, esse homem e essa mulher começou a povoar a terra com os seus filhos, e até chegar o tempo de hoje. Mas nós sabemos, meus irmãos, que o homem é pecador, o homem é falho, né? Desde o princípio de todas as coisas. O Senhor havia estabelecido uma norma que não poderia comer de um fruto, que era chamado árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a mulher e o homem foi lá e acabaram cometendo essa imprudência, essa falha, esse erro, né, de comer e provar daquele fruto. Que eu quero dizer para você nesta noite, por intermédio disso, meus irmãos, então naquele momento Deus ele fez que o homem e a mulher reconhecessem a consequência dos seus pecados. Por causa do pecado de Adão e de Eva, a mulher sentiria dor de parto, o homem teria que do suor do seu rosto trabalhar para trazer sustento, o pão para sua casa, e a cobra também recebeu a sua punição de andar por aí arrastando o seu ventre no chão, porque não poderia ter as pernas. Então, meus irmãos, a criação de Deus foi dada dessa maneira. A perfeita criação de Deus, ela foi dessa maneira. Mais uma vez eu peço, compartilha, meus irmãos, para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Desliga tudo que te distrai. Desliga tudo que te distrai. E preste um culto ao Senhor. Preste um culto a Deus. E Deus ele irá te recompensar. Deus irá te entregar vitória. Por intermédio de você estar prestando um culto ao Senhor. Meus irmãos, vendo que a criação de Deus é perfeita, vendo que a obra da mão de Deus é perfeita, vendo, meus irmãos, que as obras de Deus é perfeita, o Senhor, até hoje, Ele tem cuidado do seu povo. O Senhor, até hoje, Ele tem zelado do homem e da mulher. Muitas das vezes nós ouvimos, meus irmãos, o inimigo querendo nos abater, querendo nos afligir, colocando pensamentos em nossa mente, dizendo, Deus não está olhando para nós. Tantas pessoas para Deus olhar, por que Ele vai perder o tempo olhando para mim? Isso, meus irmãos, é pensamento, é mente vinda do inimigo. Mas saiba que você tem um preço muito grande para Deus, um valor muito grande. O Senhor Deus, Ele te ama de uma maneira que ninguém consegue explicar. O Senhor Deus, Ele tem um zelo pela sua vida tão grande que ninguém consegue compreender. O que é isso? É o amor de Deus. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? O homem e a mulher, eu e você, nós não conseguimos valorizar o amor de Deus. Nós não conseguimos valorizar o tamanho do amor do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Deus, Ele disse na sua palavra que Ele tem prazer que nós nos acheguemos a Ele. Tem até um versículo da palavra que fala dessa maneira: achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Como que nós nos achegamos a Deus? Como que nós nos aproximamos de Deus? Através de adorações, através de orações, através de leitura da palavra, através de ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, quando a gente dedica a nossa vida em se achegar a Deus, em se aproximar de Deus, automaticamente nós passamos a conhecer Deus melhor, nós passamos a conhecer o Senhor melhor. Só que temos que entender, meus irmãos, que nós vivemos em um mundo espiritual. Nós vivemos, meus irmãos, em um mundo espiritual. Espiritual, quando fala, é os nossos olhos carnais não conseguem enxergar essa luta. A nossa carne não consegue enxergar. Tem uma mensagem aqui. Amém. Depois eu respondo, tá? A Fátima fez uma pergunta. Depois eu respondo no final da mensagem. Meus irmãos, então, como a gente não enxerga o lado espiritual, a nossa carne acaba vencendo. Sabe por quê? No mundo espiritual, Satanás e os seus demônios, os seus anjos,
ele está lutando para tirar a atenção do foco do povo de Deus da palavra. Está lutando, meus irmãos, para tirar a nossa atenção. Você pode perceber que tudo que não é de Deus é mais atrativo, chama mais a nossa atenção. Podemos perceber, meus irmãos, que tudo que não provém de Deus chama mais a nossa atenção. Você pode perceber, meus irmãos, que é difícil prestar cultos ao Senhor. Por que é difícil prestar cultos ao Senhor? Porque Satanás, o inimigo das nossas almas, ele tem enviado muitas atrações para tirar o nosso foco de Deus, porque ele sabe que se nós dedicarmos a nossa vida para o Senhor, se nós dedicarmos a nossa vida para Cristo, ele vai ser derrotado, as obras do inferno vai ser lançada por terra. É assim, meus irmãos. Mas, aleluia, quantas pessoas nesse momento poderiam estar na sua casa prestando culto ao Senhor, mas como hoje é um final de semana, aleluia, muitos deles estão na roda aí dos seus amigos, jogando palavras profanas ao vento, jogando, meus irmãos, conversas fora, se esquecendo de Deus. Quantas pessoas nesse final de semana estão se prostituindo, quantas pessoas nesse final de semana estão se adulterando, traindo a esposa, traindo o marido, e por aí vai, meus irmãos, porque esse é o trabalho de Satanás, tirar o nosso foco de Deus. E Deus, meus irmãos, ele fica entristecido com isso, porque ele quer ver o seu povo adorando, ele quer ver o seu povo glorificando, ele quer ver o seu povo prestando cultos a ele. Por que é difícil prestar cultos a Deus? Por que é difícil dedicar um tempo ao Senhor? Por que tudo que envolve as coisas de Deus é complicado? Você vai ler a Bíblia, você não tem interesse, mas quando pega um livro de romance, você não quer parar de ler, porque aquele livro parece que chama a sua atenção, mas a palavra do Senhor já é o contrário. Por quê? Porque a palavra do Senhor é algo espiritual, e tudo que for espiritual, você vai encontrar uma dificuldade sim, você vai encontrar um impedimento sim. Esses dias, meus irmãos, uma pessoa falou algo para mim, e agora eu estou acreditando, aleluia. Ele falou dessa maneira: olha, o Senhor Deus permitiu que as igrejas fechassem as portas. Sabe por quê? Porque muita gente estava indo na igreja, mas não era para prestar culto a Deus, não. Muita gente estava indo na igreja para matar a saudade de fulano, matar a saudade de ciclano, matar a saudade de não sei quem, e eu estou passando a crer que é assim mesmo, aleluia. Por que eu estou passando a crer que é assim mesmo? Porque muitos hoje em dia têm a oportunidade, têm o tempo suficiente de prestar um culto a Deus, de se dedicar ao Senhor em oração, de se dedicar ao Senhor em jejum, de ouvir a palavra na sua casa. E eu te pergunto, será que estão ouvindo? O que será que muitos nesse exato momento está perdendo o seu tempo fazendo o quê? Fazendo o quê? Prestando culto a Deus? Prestando culto ao Senhor? Então, meus irmãos, o Senhor, ele permite muitas coisas acontecer. Mas eu contemplo, meus irmãos, como se Deus olhasse para a terra, Deus olhasse para a humanidade e ficar decepcionado. Decepcionado. O Senhor varreu os olhos sobre a terra para ver se encontra algum justo, para ver se encontra alguma família que tá adorando a Deus, para ver se encontra alguma família que está cultuando ao Senhor de verdade. Mas quando ele olha para a terra, ele vê uma família reunida para assistir televisão que não presta, que só passa besteira, bobagem. Ele passa os olhos sobre a terra, ele encontra famílias reunidos, jogando conversa fora, xingando, falando palavrão, falando asneira, e o Senhor falando: eu quero ver um povo prestando culto, eu quero ver um povo prestando culto. Ele não encontra. Eu creio que o Senhor, ele ia nas igrejas, e quando varria os olhos sobre a igreja, ele via que o povo não estava lá para adorar ele, o povo estava lá para colocar as conversas em dia, para encontrar com o irmão, com um amigo que há muito tempo não via.
Porque eu já estou vendo comentário de muitas pessoas dizendo dessa maneira: eu quero que os cultos voltem logo, porque quando os cultos voltar, eu vou matar a saudade de fulano, eu vou matar a saudade de ciclano. Então quer dizer que você não ia na igreja por causa de Deus, ia na igreja por causa de pessoas? Então Deus, ele olha para a terra, ele se decepciona, ele se frustra. Porque o Espírito de Deus, ele tem sentimento. A palavra fala lá no Novo Testamento que o Espírito Santo do Senhor, ele tem ciúme de nós. A verdadeira adoração. Deus, ele quer contemplar a verdadeira adoração que sai dos nossos lábios, que sai da nossa boca. Aleluia. Meus irmãos, toda vez que eu prego a palavra do Senhor, eu não ligo, eu não me importo com quantas pessoas estão ouvindo, ou quantas pessoas deixam de ouvir. O que eu importo, meus irmãos, é que eu estou fazendo um trabalho para Jesus Cristo, independente da quantidade de pessoas, porque eu já vi, meus irmãos, eu contemplei muitos pastores que começou, o início dessa quarentena, todos empolgados para fazer transmissões, para fazer lives, e aquela empolgação toda, aquela alegria toda, aquela animação toda. No começo, multidões de pessoas ouvindo, prestando culto, porque era novidade. Hoje em dia, meus irmãos, a maioria deles parou de fazer. Por que que pararam de fazer? Porque diminuiu a quantidade de gente que estava vendo? Não sei, mas, meus irmãos, não importa. Aqueles que querem prestar culto a Deus de coração, que preste esse culto, mas aqueles que quiserem se matar espiritualmente, não podemos fazer nada, mas nós temos que prestar culto ao Senhor, nós temos que servir a Deus de coração, nós temos que fazer a obra de Deus de coração. E você que está me ouvindo, você faz a sua parte quando você compartilha, você faz a sua parte quando você está ouvindo, quando você está prestando atenção, enquanto você está se alimentando. Eu sei, aleluia, se fosse, meus irmãos, uma conversa jogada fora, muitos estariam interessantes de participar. Se fosse uma piada da atualidade, muitos estariam interessados em participar. Se fosse, meus irmãos, um vídeo de alguém se sensualizando, de alguém mostrando as partes do seu corpo, aleluia, muitos teriam prazer de ouvir. Mas quando é a palavra do Senhor, é difícil, né? Quando é a palavra do Senhor é difícil. Quando é a palavra de Deus é complicado, né? Meus irmãos, Deus, ele está sedento de ouvir a nossa adoração. E a nossa adoração tem que sair de coração. Porque se for uma adoração, meus irmãos, que sai somente de lábios, Deus nem recebe. Deus nem recebe, porque sabe que aquela adoração está sendo uma adoração falsa. Quanta gente que louvava na igreja hoje em dia parou de louvar em casa. Por que será? Porque quando louvava na igreja, louvava para aparecer para as pessoas. Ou Deus não recebe o nosso louvor que nós fazemos na nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Eu lembro, meus irmãos, desde as passagens do Antigo Testamento, como para agora, o Novo Testamento. Eu vejo, meus irmãos, no livro de Deuteronômio, Moisés escrevendo lá, e ele dizia dessa maneira: instrua os seus filhos, e ensine para eles as obras do antepassado, para que eles nunca se esqueçam do que Deus fez por nós no passado, para que eles nunca se esqueçam da onde Deus nos tirou, da onde Deus nos arrancou, que foi da escravidão dos egípcios, que foi da escravidão de Faraó. Instrua os seus filhos, ensina para eles a palavra do Senhor, para que eles nunca abandonem, para que eles nunca se esqueçam. E também no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele falando também, instruindo seus discípulos, instruindo nós, dizendo: instrua o menino o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele nunca mais se desvie. Mas a gente pode olhar hoje em dia, se eu fazer uma pergunta para você que tem criança na sua casa:
Você tem pregado a palavra para o seu filho? Você tem falado de Deus para o seu filho? Você tem contado história? Eu falo, não é conto de fada, eu falo história bíblica. Bíblica, você tem contado história bíblica para o seu filho? Você tem falado de amor de Deus, instruído a sua criança. É uma ordem divina, é um mandamento divino. Deus, Ele não quer, meus irmãos, que as futuras gerações esqueçam de quem Ele é. Mas as futuras gerações estão esquecendo porque estão colocando o celular na mão de criança. A criança fica dia e noite naquele negócio, jogando, vendo vídeos, vendo até o que não deve. E Deus entristecendo dos pais de hoje em dia. Porque tem ocultado isso aqui, das crianças, tem ocultado. A alegação que eles dão é, a criança não tem paciência para ouvir a palavra. A criança não tem paciência, vive chorando, então para eu ter paz para o meu ouvido, vou colocar ali um desenho para ele assistir, pelo menos assim ele me deixa em paz. Meus irmãos, ensine para a sua criança como que Deus criou a terra, como que Deus criou o céu, como que Deus criou o homem, como que Deus formou a mulher, como que foi a história do princípio, para que quando eles crescerem, meus irmãos, eles não sejam enganados, para que quando eles crescerem, você não seja decepcionado do seu filho olhar para você e dizer, eu não acredito em Deus, eu não acredito que Deus existe, eu acredito mais na teoria da ciência. Eu sei que você não quer que seu filho ouça isso, ouvir isso da parte do seu filho. Então, para que isso não aconteça, Jesus nos deixou a instrução: vamos ensinar os caminhos do Senhor para ele. Moisés nos instruiu. Moisés, ele via que as gerações futuras estavam esquecendo de onde Deus tinha arrancado eles. E Moisés jogou essa culpa nos pais. E falou, sabe por que isso tem acontecido? Porque os pais têm se envergonhado da história do seu passado e não têm tido tempo de contar as coisas de Deus para o seu filho, porque tudo que é de Deus parece que dá uma canseira no povo, dá uma fadiga no povo. O povo fica, aleluia, não quer ouvir aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer expressar. Por que não quer ouvir? Porque é coisa espiritual. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, que já é lavada, que já é remida no sangue do Cordeiro, que já é transformado, você não pode deixar a palavra de Deus sair de dentro da tua casa. Muito pelo contrário, você tem que repreender e expulsar da sua casa tudo que tira a atenção sua de Deus. Se essa maldição, eu falo maldição, essa maldição da televisão que está lá na sua sala, tem reunido a sua família para ficar de olho naquela trem que não presta. Pega esse negócio satânico, maligno, joga ele fora. Você vai notar uma diferença terrível no seu lar, que você vai ver que você vai ter aquele tempo que não tinha, você vai ter para com Deus. Aquele tempo que você não tinha para contar a história bíblica para o seu filho, você vai ver que vai surgir esse tempo. Você vai ver que o seu filho, a sua filha, eles vão procurar você para dizer, pai, mãe, conta mais uma história. Conta a história do Abraão de novo, que eu quero ouvir. Conta a história do Isaac. Conta assim, pai, mãe, como que foi formado o céu, como que foi formada a terra. Você vai ver, aleluia, quando você tirar tudo aquilo que não provém de Deus da sua casa, você vai ter tempo de dedicar sua vida para Jesus. Você vai ter tempo, porque o Senhor Deus, meus irmãos, voltando no que eu estava dizendo, está triste. Se igual no Velho Testamento ele olhasse para a terra e dissesse, vamos ver se eu vejo um justo. No tempo de Noé, ele perguntasse, eu vou achar um justo? Eu não acho. Eu não encontro um justo sequer. Não existe, não tem. Então Noé construa a arca, entra você e sua família, porque eu vou jogar água sobre a terra e
vou destruir a terra porque eu não encontro homem, não encontro mulheres que façam a minha obra. E ele deixou um alerta que nos fins dos tempos, quando estivesse dessa mesma maneira, que ele não encontrasse na terra pessoas que adorassem, pessoas que tivessem prazer na sua palavra, pessoas que tivessem prazer em adorar a ele iria acabar com a terra, mas com fogo. Dá para contar nos dedos hoje em dia quem ama Deus de verdade. Por quê? Porque amar a Deus de verdade, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil amar a Deus conforme Ele quer. Quando perguntaram para Cristo: Senhor, qual é o maior mandamento? Desses 10 mandamentos, qual é o maior mandamento? Jesus olhou para ele e falou: olha, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E outro mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, voltando aqui, amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe o que é amar a Deus sobre todas as coisas, meus irmãos? É você abandonar algo que você sabe que não agrada a Deus, mas a sua carne deseja aquilo. Mas por você amar a Deus sobre todas as coisas, você renuncia, você lança fora. Por amor a Deus sobre todas as coisas, você lança fora as paixões da sua carne para servir a Deus de verdade. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. É você gostar de um cigarro, mas você sabe que o cigarro não provém de Deus, então você abandona o cigarro por amor a Deus. É você, meus irmãos, saber que Deus, Ele se agrada de prestar cultos, de receber adorações. Por amor a Deus, você faz adoração a Ele, você presta culto a eles, você renuncia muitos desejos, muitas paixões da sua carne. Você está mostrando que você ama a Deus acima de tudo. Mas quando nós venhamos, meus irmãos, com aquele discurso: ah, Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou, Deus tem que me aceitar da maneira que eu sou, eu não vou mudar por causa de religião A, por causa de religião B, por causa de religião C, vou continuar com as minhas práticas, vou continuar com a minha vida, vou continuar do jeito que eu sou. Meus irmãos, então isso não é viver uma vida de renúncia, isso não é demonstrar que você ama a Deus. Deus, Ele já mostrou para nós que Ele nos ama, Ele já provou o amor dEle. É hora de nós provarmos o nosso amor com o Senhor. Por mais, meus irmãos, que tentam te desanimar, pode ter certeza, quando você fazer algo para Deus, porque você ama Ele, porque você ama as coisas dEle, vai ter pessoas para te desanimar. Mas sabe o que você tem que fazer com essas palavras de desânimo? Jogar fora, lança fora, tira da sua vida, por amor a Deus. Pode ter certeza que quando você estiver fazendo transmissões, estiver ganhando almas para Cristo, vão tentar te criticar, te desanimar, para você parar com esse trabalho. Mas é aí que você não tem que parar, é aí que você tem que continuar. Certa vez perguntaram e disseram dessa maneira: para que fazer isso? Para que prestar esse culto? É poucas pessoas que veem, mas não importa. O que importa, meus irmãos, é, para vocês terem uma ideia, por intermédio desse trabalho, tem menos de um mês que nós começamos com essas transmissões ao vivo. Já foram 9 almas para Jesus. 9 almas para Jesus. 4 em uma transmissão de oração que nós fizemos. E 5 de uma vez só. Na primeira transmissão, que era novidade, né? Aí tinha mais de 60 pessoas vendo. Hoje em dia, mas nós vamos parar? Nós não vamos, porque o nome de Deus tem que ser glorificado dentro da nossa casa, dentro da tua casa. Você não pode parar de louvar a Deus por causa que A ou B chegaram em você e disseram: você não tem voz perfeita para louvar.
Você não pode deixar de pregar a palavra do Senhor porque disseram que você não tem teologia, você não tem conhecimento. Você tem que lançar esses comentários de lado, deixa os fariseus criticar e faça a obra do Senhor, porque o que você está fazendo é com amor. Cadê os irmãos que estão me acompanhando? Só que quando você, meus irmãos, digam glória a Deus aí. Só que quando você despreza as coisas de Deus, quando você rejeita as coisas de Deus, ou quando nós levamos as coisas do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira, pode ter certeza que você vai estar decepcionando o Espírito Santo, você vai estar entristecendo o Espírito Santo, e a palavra do Senhor no Novo Testamento fala dessa maneira: não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito do Senhor. Quando você tem vergonha de falar para os seus companheiros, dos seus amigos, de Jesus, de pregar a palavra para Ele, o Espírito Santo do Senhor se entristece de você. Quando você se envergonha, quando alguém pergunta: você é evangélico? E você timidamente fala: eu sou. Não, você tem que falar: eu sirvo a Deus e não me arrependo disso. Deus ele está sedento de adoração de coração. Jesus ele falou: olha, uma vez o povo estava clamando, gritando: hosanas, hosana, hosana nas alturas, hosanas ao nosso rei. Uma multidão, Jesus entrando dentro daquela cidade, e uma multidão gritando: hosana, 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 hosana nas alturas, hosana ao nosso rei. Até que alguém chegou e falou, e mandou a multidão se calar, ficar quieto. Falou: para, está incomodando o ouvido do mestre, está incomodando. E Jesus olhou para aqueles homens que estavam ali mandando o povo calar a boca. Jesus olhou para eles e falou: deixa o povo clamar o meu nome. Deixa o povo clamar o meu nome. Porque se eles não clamarem o meu nome, as pedras vão clamar em seu lugar. Já imaginou isso, meus irmãos? Que vergonha para nós, que fomos feitos para adorar a Deus, que tivemos a nossa voz feita, não é para fofocar da vida dos outros, mas para falar de Deus, glorificar o nome de Deus, exaltar a Deus, pela beleza da sua santidade, pela grandeza da sua criação. E Deus ter que colocar as pedras para clamar no nosso lugar. Deus ter que colocar os animais para glorificar Ele em nosso lugar, sendo que nós fomos feitos para isso. O Senhor Deus, Ele está com saudade de ouvir a oração de muita gente que não ora mais. O Senhor Deus está com saudade de ouvir, de contemplar sobre a face da terra crente fiel mesmo, fiel na palavra dele, fiel na sua doutrina, e não está mais encontrando. Tem uns aqui, outros ali, mas está raro. Está raro. É tanta influência no mundo, é tanto cantores que tem lá as suas músicas, que deixa a multidão louca. Mas as letras daquelas músicas, meus irmãos, é uma verdadeira profanação, com palavras obscenas, palavras de baixo calão. E são essas músicas que estão atraindo o povo, que estão atraindo multidões, que, se a gente for ver, meus irmãos, os fãs que seguem esses tipos de ritmo, é assustador, é terrível. E Deus olha lá do céu e fala: cadê o meu povo para anunciar o meu evangelho? Cadê o meu povo para me defender? Cadê o meu povo para anunciar com esse fervor a minha volta, a minha vinda, o meu amor? Será que Ele vai me encontrar? Será que Ele vai encontrar você? Ou vai nos encontrar acomodados? Ou vai nos encontrar de braços cruzados?
Aquele que é de Deus, ele sente a incomodação do Espírito Santo. O Espírito Santo incomoda ele. O Espírito de Deus incomoda ele de qualquer jeito. Não, você tem que salvar as almas. Mas como que eu vou salvar as almas se eu estou trancado na minha casa, não posso sair para a rua? Usa as redes sociais. Ah, mas não é todo mundo que ouvir. Não importa. Quem ouvir vai ser abençoado. Quem deixar de ouvir não tem problema. Aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ela está. Mas nós não podemos deixar de tocar a buzina. Se você sabe louvar, pegue o seu perfil pessoal, faça um louvor a Deus. Se você sabe pregar, pegue o seu perfil pessoal, pregue a palavra do Senhor, ganhe almas para Cristo, independente de quantas pessoas vão estar te ouvindo, ou quantas pessoas vão te criticar por isso. O que importa é que você está adorando a Deus, o que importa é que você está valorizando para aquilo que Deus te criou. Sabe por que Deus me criou e criou você? Sabe qual é a nossa missão? É adorar Ele na beleza da santidade, é somente isso. Adorar a Ele na beleza da sua santidade. Não vamos deixar de prestar culto ao Senhor. Não vamos deixar de orar ao Senhor. Deus, Ele se entristece, meus irmãos. Se você fica uma semana sem cultuar a Deus, Ele se entristece. Você tem que cultuar o Senhor, você tem que fazer oração na tua casa. Ah, pastor, é difícil, eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque é luta espiritual. É uma legião do inferno que está lutando para travar a tua voz, para travar a tua boca. Infelizmente ele está conseguindo. Satanás, ele fala, não, eu vou enviar um atrativo para aquela pessoa, vou prender a mente dela. Ela não vai ter força para ir para a igreja, ela não vai ter força para ouvir a palavra, ela não vai ter força para ler a palavra, ela não vai ter força de orar de madrugada, ela não vai ter força de orar de dia, de tarde, seja a hora que for. E sabe o que mais, meus irmãos? Através disso, Satanás, ele tem atingido famílias, até mesmo famílias, meus irmãos, não está tendo comunicação, não está tendo comunhão, e a gente pode perceber que isso é algo maligno. A própria palavra fala, por se multiplicar a ciência, o amor de muitos vai se esfriar. As pessoas não vão mais contemplar a beleza que é a natureza. Porque quando a gente contempla, meus irmãos, a beleza que é a natureza, nossa, como é lindo esse rio, como é lindo essa floresta, foi Deus que criou. Que Deus poderoso, olha como que Ele é perfeito na sua criação. Olha como que Ele é perfeito na sua criação. Olha a maravilha que Deus deixou na terra. Isso nos dá incentivo a adorar a Deus. Mas a praga chamada televisão tem tirado essa comunhão do povo. E o povo tem ficado que nem zumbi na frente daquele negócio, não consegue arrancar os seus olhos. Dorme, acorda com aquela trem, com aquele negócio. E o Senhor despertando o seu povo, desperta, desperta. Você que está dormindo, acorda. Você que está dormindo, acorda. Desperta, acende a tua lamparina. Não deixa a tua lamparina apagada. Não deixa a tua lamparina sem a luz, sem azeite. Porque o noivo vai vir, o noivo vai buscar o seu povo, o noivo vai buscar o seu povo. Mas o povo está lá, igual zumbi, ouvindo notícia ruim, ouvindo notícia que não presta, perdendo tempo com novela, perdendo tempo com filme, que é tudo mentira. E aquele que ama mentira não herdará o reino. Essa é a palavra. Abandona essa porcaria, joga fora. Desculpa pela expressão da palavra. Joga fora tudo que tira a tua comunhão com Deus. Até as redes sociais nós temos que ter muito discernimento, porque tudo que é usado demais, meus irmãos, nos prejudica. Se o Facebook, se o WhatsApp tem tirado o seu tempo de você ler isso aqui, ó, joga fora também. Joga fora também. Por que nós percebemos, meus irmãos, que as pessoas mais antigas, eles tinham mais fervor para orar e para buscar ao Senhor? Porque eles não tinham esses atrativos. O único atrativo deles era estar na presença de Deus.
Eu me lembro do meu avô, quando eu passava o final de semana e dormia lá. A hora que eu ia dormir, ele estava de joelho dobrado. E pela manhã, no horário que eu acordava, ele ainda estava de joelho dobrado. Eu dormia mais uns 30 minutinhos, né? Porque estava cedo demais. E depois que passava os 30 minutinhos, estava ele lá ainda de joelhos dobrados. O povo de hoje não tem essa força. 5 minutos é uma eternidade. Misericórdia. Oração longa. Oração que não acaba, oração que não termina. Fraqueza espiritual, meus irmãos. Fraqueza espiritual. Essa fraqueza espiritual pode nos trazer a morte espiritual. Pode nos trazer a morte espiritual. Por que que o louvor, hino de verdade, hino que exalta o nome de Deus, o povo não está tendo prazer de ouvir? Mas coloca lá aqueles música profana, junta uma multidão, o povo faz barulho na rua. Ei, o Senhor Jesus, ele falou dessa maneira: instrua os seus filhos, ensina para eles a minha palavra, não deixa que eles se esqueçam da minha palavra. Quando o Senhor falou isso, meus irmãos, ele queria dizer para nós incentivarmos os nossos filhos com as coisas de Deus, com a igreja, com a palavra, que o seu filho tenha prazer em ouvir a palavra. Mas o que eu vejo hoje em dia, meus irmãos, são muitos pais e mães de família ensinando o seu filho a torcer para um certo time de futebol. O que eu vejo hoje em dia, meus irmãos, é os seus pais e as mães levando os seus filhos para estádio de futebol, para idolatrar o homem, para idolatrar a mulher, para idolatrar a política. É tanta gente que briga por política, fala mais de política do que de Deus. Meus irmãos, o Senhor, Ele disse, não é isso, é instruir o seu filho na palavra, para que quando ele cresça, ele não se desvie dessa palavra, para que quando ele cresça, ele não abandone essa palavra. Aqueles que servem a Deus hoje em dia é considerado louco, porque a gente não pode dar um glória a Deus na igreja, aparece um monte de gente zombando, rindo. Mas se você for ver, meus irmãos, muitos lá quando está ouvindo um futebol, o time do coração dele faz o gol lá, meu Deus, vem uma explosão de emoção, ele grita, ele fica louco, esperneia, e todo mundo acha aquilo bom, fala, nossa, ele está expressando a alegria dele. Mas quando nós glorificamos a Deus na igreja, não é expressão de alegria não, é loucura. É loucura. Por que isso? Por que as coisas de Deus trazem escândalo para o mundo? A palavra dá a resposta. Paulo, o apóstolo Paulo, usado por Deus, inspirado por Deus, ele deu a resposta. E a resposta de Paulo, ele falou, olha, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aquele que é carnal vai achar loucura, mas aquele que é espiritual vai saber que é graça de Deus. Então quando você glorifica a Deus na sua casa, na igreja, seja onde for, você está expressando, você está tendo sabedoria, você está cheio da graça. Não, meus irmãos, pelo amor de Deus, não se atraia pelos prazeres do mundo, não. Arranca os prazeres do mundo, não pertencem mais a você. Não pertence mais a você. Cultue a Deus, senão você vai morrer espiritualmente. Faça uma prova com o Senhor. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, ore a Deus. Faça uma campanha de oração. E você vai ver que você vai ter prazer de ler a palavra. Se você tem dificuldade de fazer qualquer coisa, que seja qualquer coisa na igreja, ou que envolve as coisas espirituais, faça a oração. E você vai ver que os impedimentos vão cair por terra. Eu não me importo, se tiver só uma pessoa ouvindo na live, eu faço do mesmo jeito a transmissão, porque eu não fiz compromisso com o homem, fiz com Deus. O seu compromisso é com Deus. O nosso compromisso é com Deus. Então quando você faz as coisas com amor para Deus, Deus ele abençoa o trabalho das suas mãos.
Mas a partir do momento que você faz algo para Deus forçadamente, eu faço porque eu tenho obrigação de fazer, eu faço porque eu sou obrigado a isso, Deus não vai receber o trabalho da tua mão. Mas quando Ele contempla amor naquilo que você faz, quando Ele contempla que você tem amor, quando as almas se rendem aos pés dEle, que você tem amor de orar, você tem amor de jejuar, você tem amor de dirigir uma congregação, você tem amor de dirigir uma igreja, você tem amor de evangelizar para fora, para outras congregações. Deus, Ele vai contemplar o seu amor, Ele vai ver que você não está fazendo nada obrigatoriamente. Eu quero abrir os olhos do povo hoje. Eu quero abrir os olhos de vocês que estão nos ouvindo. Não deixe de ouvir a palavra. Por mais que a igreja esteja de portas fechadas, ela está aberta nas transmissões. Ouça a palavra na sua casa. Vença essa barreira maligna que está sendo colocada entre Deus e os homens. E essa barreira está impedindo do homem se aproximar de Deus. Mas você pode quebrar essa barreira com a sua oração. Porque foi para isso que o homem foi feito. Para adorar a Deus. Só que Deus está entristecido. Porque muitas pessoas, ao invés de adorar a Deus, estão adorando o homem. Muitas pessoas, ao invés de adorar a Deus, estão adorando um ídolo. Que é considerado ídolo. Cantor. Jogador de futebol. E as pessoas matam e morrem por causa deles. Mas quando é para Deus, as pessoas se envergonham. Não tem coragem de morrer pelo Evangelho. Não tem coragem de morrer defendendo o que é verdade. Não tem coragem de morrer defendendo aquilo que ele aprendeu desde o princípio. Não tem coragem. Não tem temor de Deus. Mas você que tem a coragem e a ousadia que Deus te entregou, você não vai, aleluia, você não vai ocultar a verdade da palavra do Senhor por causa de fulano ou por causa de ciclano. Você vai pregar a palavra do Senhor para A ou para B, conforme a palavra está escrita. E se a pessoa quiser mudar, ela muda. Se a pessoa não quiser mudar, você lava a sua mão, porque a sua parte você fez. Mas quando você nega de falar a verdade de Deus, Deus vai cobrar caro. Deus vai cobrar caro. Ele vai olhar para você e vai falar: cadê os meus talentos que eu te entreguei? O que você fez com ele? E aí? E aí? E aí? Senhor, por causa de fulano, né? Eu gostava dele, eu acabei não falando a verdade para ele, para que ele não ficasse decepcionado com isso. Será que o Senhor vai aceitar isso como resposta nossa? Para as pessoas mudarem, elas têm que conhecerem a verdade. E para conhecer a verdade, muitas pessoas vão ficar decepcionadas, porque não vai ser aquilo que ela queria ouvir. Não vai ser aquilo que ela vai querer ouvir, mas se ela tiver amor a Deus, ela vai renunciar àquilo. Não, eu vou renunciar para agradar a Deus. Eu vou renunciar para agradar ao Senhor. Olha como que Deus é perfeito. Ele criou o céu, a terra, o homem e a mulher. Mas muitos homens e muitas mulheres deixaram de adorar o Senhor. Deixaram. Aí, tanto faz. Eu presto culto a Deus se eu quiser. Vamos ter mais amor com as coisas de Deus. Vamos ter mais amor em ouvir a palavra. Seja espiritual, meus irmãos. A partir do momento que você percebe que alguma coisa está tirando a sua atenção de Deus, está tirando aquele prazer de você ouvir a palavra do Senhor, abre os seus olhos e veja que isso é uma luta maligna e você tem que repreender, jogar fora da sua vida isso. Quando você prestar um culto sincero a Deus, pode ter certeza, o Senhor vai abrir um sorriso grande na sua boca, no seu rosto, e vai falar: ainda existe,
ainda existe verdadeiros adoradores na terra, ainda existe aqueles que amam a minha palavra, ainda existe aqueles que renunciam, ainda existe aqueles que prestam culto, ainda existe aqueles que não perdem o tempo, com distrações desse mundo, que veio para tirar a atenção do povo, mas ele está servindo a minha presença, ele está servindo a minha palavra. Deus, ele vai se agradar, ele vai se alegrar e vai te dar uma grande vitória. Por aqui eu encerro esta palavra. Encerro essa mensagem dizendo para você: ensina o seu filho, não só o seu filho, os seus amigos, quem for que seja que tropeçar no seu caminho, ensina ele a palavra, as histórias, como foi formado o mundo, a perfeita criação de Deus, que você vai estar fazendo uma grande obra para o Senhor, uma grande obra. Nem que você não ganhe almas, né? Nem que você não veja, ninguém aceitou a Jesus quando eu falei de Deus, não importa. O importante é que você granjeou, você plantou ali. Você plantou. Eu sei, meus irmãos, que existem aqueles filhos, né, que infelizmente mesmo crescendo no berço, mesmo crescendo ouvindo a palavra, ele acaba se desviando porque o Senhor deu esse livre-arbítrio. Mas pelo menos, meus irmãos, você vai ter o prazer de dizer: eu ensinei o meu filho, eu instruí o meu filho, eu ensinei a palavra do Senhor. Mas a partir do momento que você vê o seu filho indo para o caminho errado, aí você fica decepcionado, você fica frustrado, dizendo: nossa, quando meu filho era criança, eu não tinha paciência para ensinar a palavra para ele, eu não tinha paciência, eu jogava um celular lá e deixava ele assistindo lá aqueles desenhos para ele me deixar em paz, eu não tinha paciência. E você vai ficar com aquela consciência pesada: eu podia ter falado de Deus, eu podia ter instruído a ele, porque hoje ele não seria enganado. Pode contar quanta história de Abraão, quanta história de Isaac, quanta história de Jacó, assim como os pais do antepassado faziam, assim como Jesus nos instruiu. E você vai notar uma grande diferença dentro do teu lar. A palavra já fala: a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as suas próprias mãos derruba. Vamos ter sabedoria de Deus. Que o Santo Espírito Senhor fale melhor cada um dos corações. E aqui eu quero perguntar: tem alguém para aceitar Jesus? Tem alguém que você ouviu a palavra, você quer retornar para a presença do Senhor? Se tiver alguém, escreva nos comentários: eu quero aceitar a Jesus, eu quero retornar para a casa de Jesus. Se tiver alguém, nós vamos ter o maior prazer de orar por você. Todos que estão online vai ter o maior prazer de orar pela sua vida, por você estar aceitando a Cristo, por você estar retornando para a presença de Cristo. Tem alguém nessa noite? Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu vou ler aqui, né, uma pergunta, foi feita bem no começo. Sei nem se a pessoa está online, né, mais, mas foi feita uma pergunta para mim aqui. Não sei se vai ser possível ver. Cícero, né, cumprimentando com a paz do Senhor. Alessandra Gonçalves cumprimentando com a paz do Senhor. Muitos irmãos nos acompanhando do início, né? E foi feita uma pergunta. Na verdade, a pergunta foi direcionada à minha esposa, né? Pergunta dela: Vanessa, não liberaram as igrejas, o nome da minha esposa, né? Aí, porque aqui já liberaram. Realmente, meus irmãos, em alguns lugares, né, os cultos já estão voltando ao normal, com algumas restrições. Lá em Cuiabá, né, a partir de segunda-feira, vai ter os cultos com várias regras, 1 hora de culto, cada culto vai ter que ter um distanciamento de tempo, um grupo de pessoas que participou de um culto vai ter que ir para a sua casa, utilizando as máscaras, as igrejas vai ter que disponibilizar o álcool em gel, um distanciamento entre uma pessoa e outra com os seus bancos, 30% da sua capacidade, por aí vai. Algumas cidades, né, eu vi lá em Barra do Bugres, já voltou ao normal bem antes, né? Só que aqui em Várzea Grande ainda não está. Aqui em Várzea Grande ainda dependemos da liberação aqui da nossa prefeita, né, que é a Lucimar. Depende da liberação dela. Mas aqui em Várzea Grande ainda não está. Amém, irmã Fátima?
Só que em Cuiabá, lá as igrejas, né, já vão retornar às suas atividades na segunda-feira, com várias restrições que devem ser obedecidas por todos, né, para que assim a igreja possa continuar aberta ali de uma maneira um pouco diferente, né, ministrando a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor, é muito importante a gente ter essa comunhão com Deus. Mas assim, aqui em Várzea Grande ainda não. Vamos esperar a liberação. Tem rumores, conversas, né, de tal dia aí, mas não está confirmado. Vamos esperar ser confirmado, né, para ter até mesmo a liberação da diretoria para poder divulgar. Mas por enquanto, nossos cultos é nos lares. Amém? E também ela pediu oração para Deus guardar a saúde, a minha gravidez, que venha ocorrer tudo bem. Nós vamos estar orando por você, irmã. Deus vai dar a vitória. Neuza Campo, cumprimentando com a paz do Senhor. Ó, Diácono Luiz Andrade. Paz do Senhor, Diácono Luiz Andrade. Deus abençoe o irmão que está acompanhando aí. A Maria Conceição, glorificando. E o Diácono Luiz, né? Estamos juntos. Amém. Deus abençoe por isso. Nair Cambrais também, glorificando ao Senhor. Cleonice Dias, glorificando ao Senhor. A Neuza Campos também está aqui, né? O Adriano Ferraz, o pastor Adriano lá do Marajoara. Pai do Senhor, pastor Adriano. Ele cumprimentou o povo aqui. Deus abençoe do irmão estar aí nos acompanhando, amém? Ali do Marajoara, que benção. Vamos orar, pastor Adriano, para escuta aqui também retornar, né? Estamos naquele desejo, naquela vontade, mas por enquanto é só Cuiabá mesmo. Oh, Jesus, Deus vai dar vitória para nós em Várzea Grande, né, Diácono Luiz? A Jéssica Campos, cumprimentando com a paz do Senhor. Pedro Henrique, muitos irmãos mandando as mensagens, amém? Eu queria ler as mensagens dos irmãos que fizeram pedidos de oração. Alguns irmãos fizeram os seus pedidos. Nós estaremos orando pelo pedido de cada um. Deus vai dar a vitória completa em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Não sabemos, ó Deus, para quantas pessoas foram transmitidas essa mensagem, mas as pessoas que ouviram ela, aquelas que não ouviram, vão ouvir depois, desde o início até o final, que elas sejam abençoadas, que elas sejam revestidas pelo Teu poder, que elas sejam cheias do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Vai fazendo pedido de oração, tira suas dúvidas também, amém? Sei que tem dúvida de alguma coisa, nós estamos aqui para responder para os irmãos. O Diácono Luiz está lembrando que na cidade de Nobres também já foi liberado. Que benção! Nobres, Barra do Bugres, Cuiabá, né? Tem rumores aí que Várzea Grande logo temos que esperar, né? Não somente a liberação da prefeitura, como também da diretoria do nosso ministério. Mas graças a Deus, né, meus irmãos? Graças a Deus que aos poucos, assim, tudo está voltando às suas normalidades. Eu sei que alguns irmãos vão estranhar, né? Quando chegarem ali na igreja. E já nos ajuda, né, Diácono Luiz? Já nos ajuda. Os irmãos foram lá na setorial, na segunda, na terça-feira, vai ter ali a Santa Ceia. Já vai com a sua máscara, amém? Porque senão a igreja corre risco até de ser multada, ou ficar desobedecendo muito, né, meus irmãos? É perigoso voltar àquela norma que não pode abrir as igrejas por não estar cumprindo as normas. Então vamos ser sábios, vamos ser prudentes, né? Use a sua máscara, vai lá participar da Santa Ceia, ou dos cultos em Cuiabá, né? Os irmãos daqui de Várzea Grande, que não quer ficar sem culto, vai lá em Cuiabá enquanto aqui não retorna. Já fique com esses procedimentos, para ficar mais fácil para nós, né, meus irmãos? Então, dessa maneira os irmãos vão até nos ajudar. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode falar que nós vamos esclarecer, né, para os irmãos. Mas louvado seja Deus por isso, né? Uma coisa que parecia estar distante, longe, né? Hoje em dia, mesmo que seja com restrições, nós já podemos ver, né, que as coisas estão começando, espiritualmente falando, né, entrar nas suas normalidades.
E temos que orar para o negócio não piorar, né? Porque se piorar, é perigoso eles fechar, né? O diácono Luiz, ele está lembrando da Santa Ceia. Vai ter 6 horários, né, diácono Luiz? Segunda e terça-feira, 6 horários na setorial. Então os irmãos vão prestar culto, vai ter 6 cultos, 2 na parte da manhã, 2 na parte da tarde. Eu posso considerar que umas no fim da tarde e no início da noite, porque vai ter uma das 6h30, das 6 às 7, é isso? O horário da noite é das 5h30 às 6h30, se eu não me engano. E o outro é das 7 às 8, lá as últimas Santa Ceia lá na setorial. Mas é 6 cultos, meus irmãos. É 6 horários, né? Que vai estar lá a igreja disponível para trazer a ceia. Vai ser só 1 hora. Então, assim, os irmãos que gostam de chegar atrasado na igreja, não tem nem como os irmãos chegar mais atrasados. Porque é só 1 hora de culto. Amém? Deu 1 hora, as igrejas têm que dispensar o povo e fazer a higienização, né? Como a setorial é uma igreja grande, vai ter mais horário de culto, vai ter que fazer toda aquela higienização para preparar para o próximo culto. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, tem que estar no horário mesmo. Ainda mais se tratando de Santa Ceia, né? Para nós participarmos. Mas é tudo para a glória do nome de Jesus Cristo. Deus abençoe cada um dos irmãos que nos acompanhou. Continua orando pela igreja, continua orando pelos pastores, né? Pelo nosso pastor Venceslau, que é o responsável estadual aqui, e também pela vida dos pastores das congregações, pela minha vida também, que Deus ele venha nos dar sabedoria. Até nós temos que ter nesse momento, sabedoria, né, em como explicar essa situação para o povo, né, de horário. É muito complexo mesmo, é uma coisa muito nova para todo mundo, mas eu creio que o Senhor vai dar vitória para a nossa vida. Quem crê assim, diga amém, aleluia. Então é isso, meus irmãos. Eu quero relembrar que nossas transmissões, né, nossas lives, não vai parar, né? Enquanto os cultos não retornam. Nós estaremos aqui nas terça-feira, nós estaremos aqui na sexta-feira, terça, quinta, melhor dizendo, terça, quinta e sábado, amém? Às 8 horas da noite, nós estaremos fazendo essa transmissão e o nome do Senhor sendo glorificado em nossa vida. Tá bom? Olha lá, ó, chegou a atualização aqui para mim. Os horários, obrigado Luiz, lá na setorial de Cuiabá, é das 9 às 10 o primeiro culto, o segundo culto é das 10h30 às 11h30, 1 hora. O terceiro culto já é das 14 às 15. O quarto culto das 15h30 às 16h30. E do início da noite, lá na setorial, das 17 às 18, e também das 18h30 às 19h30. Também as congregações lá de Cuiabá vão voltar com seus cultos. Não sei o horário de cada congregação, mas creio eu que vai ser das 19 às 20 horas da noite, com 30% da sua capacidade, né? Mas o importante é que o povo vai poder estar lá para orar, ouvir um pouquinho da palavra. É uma bênção de Deus. Então, todos os irmãos estão convidados, você que mora em Cuiabá, a procurar uma das igrejas Pentecostal Deus é Amor, e aqui em Várzea Grande, orar mais um pouquinho, ter mais um pouquinho de paciência, que eu creio que Deus logo vai dar a bênção, porque tem muita gente imaginando, vai voltar a Cuiabá, vai voltar a Várzea Grande. Não, dependemos da liberação da prefeitura daqui. Mas enquanto isso, vocês continuem em espírito de oração, orando e intercedendo, Deus vai dar a vitória. Deus abençoe cada um dos irmãos que nos acompanharam. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.